Está sendo votado neste momento pela Assembleia Legislativa o pacote de medidas do governo Sartori. A sessão iniciou pelas menos polêmicas, mas do lado de fora houve muita confusão. Servidores públicos e policiais entraram em confronto. Do lado de fora, confronto. Foram distribuídas somente 160 senhas de acesso à Assembleia. Houve confusão entre manifestantes e brigadianos. Os gradis foram derrubados e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Do outro lado, foguetes e pedras. Um jornalista ficou ferido. Aqui dentro do plenário, a arquibancada superior foi dividida em duas. De um lado, apoiadores do pacote. Do outro, manifestantes contrários. Agora são 4h30 da tarde e a votação marcada para as duas ainda nem começou. A expectativa é de que vá a madrugada dentro. As manifestações dos visitantes, por diversas vezes, interromperam a sessão. Quando não houver respeito, nós não vamos deixar o deputado usar a tribuna. Na tribuna, discursos inflamados da oposição, que é contra grande parte das medidas. Ele culpa os servidores públicos e o serviço público como sendo o problema do Estado do Rio Grande do Sul e não apresenta nenhuma medida para enfrentar verdadeiramente a questão do desequilíbrio das contas e melhorar a receita do Estado do Rio Grande do Sul. O líder do governo na Assembleia acredita que a maioria do pacote será aprovada. Proposta emenda à Constituição, 33 votos. Essas são as proposições que precisam de mais deputados, se somando para construir maioria. Nesses casos, a gente sabe que teremos um pouco mais de dificuldade, porque é inerente ao número de votos. Mas até partidos da base do governo pretendem votar contra algumas medidas, como o PDT, que tem 7 deputados. Nós votaremos contra algumas propostas, sim, como, por exemplo, aquela que propõe retirar da Constituição Estadual a necessidade de fazer plebiscito para a venda de estatais, como a CS, a RM, Sulgás, aquela que altera a data de pagamento do salário dos servidores, aquela que posterga o pagamento do 13º para o ano que vem. Votaremos contra a extinção de várias fundações, principalmente aquelas de pesquisas. O governador José Ivo Sartori se manifestou por meio das redes sociais. A escolha é bem simples e objetiva. Para o Rio Grande do Sul ter mais segurança, educação, saúde, estradas e políticas sociais, precisamos aprovar a integralidade das medidas. Em entrevista coletiva nesta manhã, chefes do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública criticaram uma das medidas que fazem parte do pacote do governo. O Executivo propõe que o repasse do 10º dessas instituições seja proporcional à arrecadação. O que não está havendo a sensibilidade pública é de que essas instituições aqui e poderes, há uma razão para que eles tenham autonomias. Não é um favorecimento, isso é uma conquista constitucional das sociedades modernas. E para que nós não tenhamos um judiciário, um legislativo, um Ministério Público, um Tribunal de Contas que tenha que andar de pires na mão para sobreviver. E a Bruna Osterman está lá na Assembleia Legislativa e nos atualiza agora como está a sessão. Boa noite, Bruna. Oi, Luciane, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Bem, a ideia aqui é montar a ordem dos projetos de leis a serem votados, era começar pelos menos polêmicos para tentar agilizar pelo menos o início dessa votação. Só que até agora nada foi votado, nem a emenda da primeira PL. Essa PL 249 extingue a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, na verdade substitui ela por um escritório. Mas, por enquanto, nem a emenda dela foi votada. Lembrando que essa sessão começou às 2h da tarde. Houve uma pausa no fim da tarde por volta das 6h30. Nesse momento, o deputado Valdeci Oliveira fala. E, quem é contra esse pacote do Sartori aplaude bastante ele. Já do outro lado, os apoiadores do pacote vaiam o parlamentar. Bem, as pautas mais polêmicas ficaram para depois. E, entre elas, estão as extinções. A PL, uma primeira PL que avalia extinções é a que vai extinguir a Superintendência de Portos e Hidrovias, e aí vem a Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde, e na mesma PL está a Fundação de Tradição, a extinção, aliás, da Fundação de Tradição e Folclore e também a FEPADO. As PECs, que são as mais difíceis de ser votadas, que precisam de mais votos, estão lá para o final e devem ser avaliadas pelos parlamentares só amanhã. Luciane.